do Senhor Jesus. Amém, igreja? O Espírito Santo preparou algo maravilhoso para a nossa vida. Eu convido aos irmãos a abrir a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos entender hoje quão grande é esse amor. Nós possamos entender quão grande é esse amor. E o que nós podemos extrair deste amor que é tão grande. O amor é imensurável, o amor de Deus. E tem muitas pessoas que ele não consegue captar e entender as coisas palpáveis que existem dentro deste amor. Ele acha às vezes, ou ele interpreta às vezes, o amor de Deus como sendo algo medíocre. Até aqui o Senhor me ama. Passou daqui para frente, eu acho que Deus não me ama mais. Quantas expressões narrativas de negatividade, aonde pessoas julgam, Deus não me ama mais, Deus se esqueceu de mim. O amor de Deus, ele não é miserável. O amor de Deus, ele não é findável. O amor de Deus, ele é eterno. Ele subsiste sobre todas as coisas. O amor de Deus é perpétuo. Mas você não sabe, meu irmão, o que eu fiz. Você não sabe o buraco que eu me meti. Você não sabe do meu histórico, da minha vida, da minha história. E eu digo para essa pessoa que fala isso: você é que não sabe o tamanho do amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que foi capaz de dar o seu único filho para que pudesse morrer na cruz do Calvário por nós. E aí nós vamos dizer que o nosso pecado ou a nossa história é muito feia, é muito suja, e talvez o amor de Deus não é suficiente para nos alcançar devido à história da nossa vida. Não, amado, nós estamos enganados. O amor de Deus nos alcançou e tem alcançado a muitos em nome de Jesus. Não sei como é que estão as suas vestes, brancas, manchadas ou sujas. Quem sabe é Deus, em nome de Jesus. Mas eu conheço um Deus que pega um cidadão com as vestes todas manchadas e faz com que essas vestes se tornem alvejadas, limpas, brancas, como a alva lã, como a alva neve. Amém, amados? Em nome de Jesus. Quero contar uma história que vai te mostrar um pouco sobre isso. Em nome do Senhor Jesus. Abra comigo, igreja. Uma história triste, aonde nós podemos tirar lições maravilhosas dela. Abra comigo no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 12. Eu quero contar uma história e nós vamos tirar lições maravilhosas e vamos trazer para a nossa vida e vamos observar aqui como esse Deus é lindo e o cuidado dele para com os seus filhos. 2 Samuel capítulo 12, em nome de Jesus. Antes de eu começar a ler a história, preste atenção, por favor. Aqui está sendo narrado, através de uma história entre dois personagens principais no texto: o profeta e o rei. O profeta Natã, que trazia a mensagem de Deus, e o rei Davi, que ouvia a mensagem que Deus tinha para entregar através do profeta Natã. Amém, amados? O interessante, eu já expor para a igreja que houve aqui um adultério, houve aqui uma prevaricação, houve um pecado. E à medida que eu conto um pouquinho só dessa história, você imagina na sua vida, qualquer situação, qualquer tristeza, qualquer coisa que você possa ter feito em alguma situação, e você se sente mal por isso, e você não consegue se libertar disso,
E o Senhor quer te libertar através dessa palavra, em nome de Jesus, para que todos os bloqueios que estão impedindo a sua bênção caia por terra, e Deus possa derramar a Shekinah e a glória que Ele tem para derramar na sua vida, em nome de Jesus. E é isso que o rei, ele deu um vacilo. O rei, ele pisou na bola. Ele se envolveu em uma situação complicada com a mulher de um dos seus servos, de seus guerreiros. E olha o que acontece. O profeta Natã, ele chega até o rei Davi e disse assim, 2 Samuel capítulo 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade, olha só, o profeta vai falar com Davi. Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado, em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse ao profeta Natã, ao certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Versículo 7. Então disse Natã a Davi, tu é este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu te acrescentaria tais e mais coisas. Amém, igreja? Você entendeu a mensagem aqui? É simples, ela já fala por si só. Davi recepcionou, o rei recepcionou o profeta. Olha, rei, o profeta chegou aí, manda o profeta entrar. E quando o profeta chega, o profeta diz, ó rei, tem uma mensagem de Deus para você. E o profeta deu a mensagem. E quando o profeta começou a contar a história do homem rico, do homem pobre, do homem que tinha muitas posses, e do homem que não tinha nada, só lhe tinha uma cordeirinha, e o profeta começa a contar a história, e Davi começa a se comover com a história. Ele fica comovido com a história, impactado com a história. De repente, quando Davi viu o que o homem rico fez, que em vez de pegar o seu cordeirinho, pegou o cordeirinho do que não tinha nada, Davi se indignou, Davi se irou, se irritou e disse, este homem aí é digno de morte. E esta pessoa que sofreu tudo isso, é digna de que 4 vezes mais seja restituída. Aí o profeta parou e olhou para Davi, e disse para Davi, você é este homem. Você é este homem. Quando o profeta falou isso, como se uma faca batesse no peito de Davi, a ficha caiu, a dor tomou conta da sua alma, uma tristeza chegou até ele. Ele viu o quanto ele errara, ele viu o pecado que ele cometeu, o pecado que até então, ao senso dele, estava em oculto a ele mesmo. O senso dele, o pudor, o Espírito do Deus vivo, talvez com certeza gritou no ouvido dele,
mas até então ele não conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo. Naquela hora, o senso, o pudor, a sobriedade voltou a Davi. E Davi tremeu. E aqui o profeta continua falando com ele tudo o que poderia acontecer com ele, o que ia acontecer com ele. E o profeta já deixa bem claro: o Senhor te perdoa disso. O Senhor te perdoa disso. Está no texto. Mas o profeta começa a contar que por conta daquilo, algo ia ser gerado, um efeito colateral, uma consequência. Amém, meus irmãos? Por que eu contei para você essa história? Porque todos nós, e Jesus um dia usou uma fala que justifica o que eu vou falar agora. Todos nós pecamos, todos nós erramos. E se nós chegar diante do Mestre, diante de Deus, Ele consegue apontar o dedo para cada um de nós. Todos nós aqui, sem exceção de nenhum. Eu dou uma colher de chá para as crianças. Mas quando a consciência começa a habitar no homem, então o pecado vai acessando os departamentos da vida do homem. E nessa hora, meu irmão, que nós somos apresentados ao nosso pecado, quando começa a ficha cair e a orientação chegar, a consciência começa a falar com a gente, a sobriedade vem ao nosso intelecto, nessa hora é a hora mais difícil. Quando a ficha de Davi caiu, a centelha da sobriedade acendeu, então ele ora o Salmo 51. Vamos orar junto, o Salmo 51, vamos ler aí na sequência, em nome de Jesus. Aleluia. Salmos capítulo 51, em nome do Senhor Jesus. Quando as escamas dos olhos caíram, quando a trave dos olhos caiu, e ele conseguiu enxergar claramente, e ele viu o trapo que ele era, ele percebeu o tipo de homem que ele era, o tipo de mulher que você é, o tipo de homem que você é, que nós somos. Quando nós percebemos isso, essa oração, ela tem que ser ouvida por Deus em nossa vida. Alguém que reconhece aqui que é pecador? Alguém aqui? Eu sou o primeiro que levanta a mão. Eu sou o primeiro. Nós somos pecadores. Se você ainda não fez essa leitura, se você ainda não entendeu esse texto, vamos entender junto em nome de Jesus e vamos trazer para a nossa vida. Quando ele foi sacudido por Deus, então ele começa a dizer, em desespero, em conflito na sua alma, em angústia, ele diz, versículo 1, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, me lava, Senhor, me lava, e purifica-me, ó Deus, me purifica dos meus pecados, pois eu conheço as minhas transgressões, eu reconheço o meu pecado, está sempre diante de mim, eu pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro tu serás no teu julgar, Senhor. Eu nasci na iniquidade, eu nasci no pecado, em pecado me concebeu a minha mãe, eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria, purifica-me como um isopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve, faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os meus ossos que esmagastes, esconde os rostos dos meus pecados,
e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova, Senhor, dentro de mim, um espírito inabalável, em nome de Jesus. E nós poderíamos continuar lendo, e eu solicito à igreja que continue após essa leitura. Amém, amados? Em nome de Jesus. Interessante que a Bíblia fala no livro de Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, que todos nós pecamos, todo mundo pecou e somos sujeitos a pecar, todos nós, em qualquer tipo de contexto, nós erramos. Com respeito à família, nós deixamos a desejar. Com respeito à obra de Deus, à casa de Deus, com respeito ao meu superior no trabalho, com respeito ao meu funcionário, eu posso deixar a desejar com isso. Com respeito ao meu irmão de sangue, a minha irmã de sangue, os meus irmãos biológicos, e eu posso também deixar a desejar com respeito aos meus irmãos da fé, o corpo de Cristo. Eu posso deixar a desejar para com uma criança, para com o Senhor. Eu posso pecar 1001 vezes, seja por boca, por palavras, por pensamentos, por sentimentos, por comportamento, por omissão. Omissão também é pecado. Você está vendo? Você não falou nada. Não quero causar intriga, eu não quero, mas você está sendo omisso. A Bíblia fala sobre o pecado de omissão, e quando a Bíblia fala sobre o pecado de omissão, a Bíblia diz o seguinte, que aquele sangue lá, se for perdido, será cobrado do que foi omisso. Não sejamos omissos. O Espírito Santo mostrou para você que algo vai dar errado. Oriente essa pessoa, mas vai esculachar comigo. Eu conheço essa pessoa, ela vai dar coice, porque parece que é um animal, de tão bravo que é, mas fala, dá o recado, tira esse peso de sobre os seus ombros. Seja instrumento do Espírito Santo, em nome de Jesus. E a Bíblia fala sobre muitos pecados que o homem é sujeito a cometer. E aqui eu apresentei um pecado. Eu apresentei a palavra exortiva que Deus mandou por boca do profeta. E eu comecei agora a mostrar para a igreja a reação do homem que pecou. Esse homem, quando é exposto aos olhos dele o seu pecado, ele se derrama diante de Deus. Ele se derrama, ele se entrega. Ele chora, ele clama, ele suplica. Uma tristeza invade a alma dele. Uma tristeza aperta o coração dele. Uma tristeza causa nó na garganta dele. Lhe falta palavras. Ele perde o rumo de qual caminho agora seguir. Mas este homem que agora está perdido, sem rumo, sem direção, ele fez a coisa que tem que se fazer quando a ficha cai. O tipo de pessoa que nós somos. Ele se lançou no colo de Deus. E ele chora para Deus. E ele fala para Deus: Pai, me limpa, limpa as minhas vestes, alveja as minhas vestes, me perdoa dos meus pecados, Pai. E ele se expressa tanto. Eu falei para você, eu tentei aqui ser um pouco emotivo na narrativa do que está escrito, para que você possa colher essa mensagem com sentimento também. E eu comecei a falar para você aqui, meu irmão, um pouco do que Davi falou para Deus na sua oração. Eu quero aqui ressaltar mais uma vez, ele disse assim: eu nasci no meio da iniquidade, eu fui gerado no pecado. Ele começa a falar: eu já quando não vim nesse mundo, Senhor, eu já vim no mundo de pecado. Quem me deu a luz foi pecadores, porque ele não alivia nem a barra do pai, nem a barra da mãe. Todos nós somos pecadores, e eu vim nessa sequência. E quem está diante de ti agora, Senhor, é mais um pecador. Mas eu estou diante do Senhor para pedir perdão.
Eu estou diante do Senhor para me reconciliar contigo, Senhor. Com o coração apertado, eu imagino o aperto do coração dele. Ele desabafa com Deus. A tristeza tomou conta da alma dele. E ele diz para Deus: cria em mim um coração puro, Senhor. Purifica o meu coração. Eu posso acrescentar aqui. É como se eu e você pedisse para Deus: Senhor, purifica a minha mente. Purifica os meus pensamentos, Senhor. Essa oração tem que existir na vida de um crente. Purifica os meus olhos. Purifica a minha boca. Me purifica. Purifica os meus passos, ó Deus. Cria em mim um espírito inabalável. Um espírito tão forte que eu não venha me dobrar conforme os ventos que sopram aí fora neste mundo. Amém, igreja? Quero liberar uma palavra profética sobre a igreja, em nome de Jesus. Que a unção de Deus que há na sua vida seja tão forte, mas tão forte, em nome de Jesus, que possa ser soprado ventos do inferno, e você, em nome de Jesus, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor na terra, vencerá, não se dobrará, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando Davi disse assim, cria em mim um espírito inabalável, ele estava dizendo o seguinte: Senhor, o inimigo vai mudar o arsenal contra mim. Ele vai tentar de uma forma, e daqui a pouco ele vai aumentar o calibre desse armamento. Senhor, ele vai tentar com dardo inflamado, vai tentar com projétil de pistola, e daqui a pouco, se ele não conseguir, ele pode usar uma metralhadora espiritual contra a minha vida, com muitas tentações. Ele pode colocar aqui armadilhas no meu caminho, laços no meu caminho, mas ele fala assim para Deus: Pai, cria em mim um espírito inabalável. Isso nos leva a entender que ele estava pedindo a Deus uma estrutura espiritual, estrutura psicológica, estrutura emocional, para vencer qualquer tipo de adversidade. Amém, igreja? Que nós possamos absorver esse espírito em nome de Jesus, através do nosso Deus. Amém? E amado, e o texto continua falando sobre esse desabafo dele. Ele desabafa, ele chora, ele clama, ele busca, ele pede. Ele vai derramando o seu coração, derramando o seu coração. E aí o texto vai chegar ao ponto, que eu quero já pular para frente, aonde diz no versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Aleluia. Glória a Deus. Um coração quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Diga aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler esse versículo que ele é muito lindo mais uma vez. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Para aí. Vamos entender isso daqui. Tem muitas pessoas fazendo promessas para Deus. Até hoje. Mesmo conhecendo a palavra, fazendo muitas promessas para Deus. Promessas que às vezes essa pessoa não está conseguindo cumprir. Eu quero falar para essa pessoa que está fazendo promessas para Deus, votos com Deus e não está cumprindo. Uma vez eu tive um sonho. Eu era um rapaz, eu estava na presença do Senhor, começando 17 anos. 17 anos de idade. 20 anos já se passaram. E tem gente fazendo conta, para ver quantos anos que eu tenho. 17 anos se passaram, eu tinha 20 anos se passaram. Tenho 37 anos, meus irmãos. Tenho 37. 17 anos de idade eu tive um sonho. Eu sonhei que na minha mão era escrito um texto bíblico, um capítulo e um versículo. Era escrito Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. E eu sonhei, foi muito claro o sonho. Foi uma revelação.
E quando eu fui ler o texto, diz o seguinte: quando tu a Deus fizeres um voto, cumpra o teu voto, cumpra a tua promessa, para que esse voto que tu fizestes a Deus, essa promessa, esse voto não seja um voto de tolo. E ali logo, no começo da minha vida e caminhada com Jesus, eu já aprendi que o que eu falasse com o Senhor, eu tinha que cumprir. Então, a Bíblia fala aqui o seguinte, acabamos de ler, vou ler novamente, versículo 17: sacrifícios a Deus é o espírito quebrantado. Tem pessoas fazendo sacrifícios, tem pessoas fazendo votos, quebrando votos com Deus. Senhor, olha, Pai, o Senhor me abençoar, eu vou fazer assim, não seja tolo, o Senhor não esqueceu do voto que você fez. Cumpra o voto. Você pode ter se esquecido, o tempo pode ter passado. Para você pode ter passado 20 anos, talvez para o Senhor só passou algumas horas. Para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Talvez para você passou tanto tempo, né? E para o Senhor passou só alguns minutos. Ele não se esqueceu do voto. Cumpriu o voto em nome de Jesus. Cumpre o voto. O Senhor fez eu parar aqui para dizer isso. Eu não sei com quem que é, mas cumpre o voto em nome de Jesus. Amém? Vamos dar continuidade. Está dizendo o texto o seguinte: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Agora eu vou orientar a respeito de votos. Tem muitas pessoas que faz voto para Deus. Senhor, se o Senhor fazer isso, eu farei isso. Se o Senhor me abençoar nessa questão, o meu nível de intimidade com o Senhor vai aumentar. Como se Deus tivesse aberto para barganhas. Ninguém faz barganha com Deus. Deus não é mercenário. Deus, ele não está aberto para negociação fútil, barata, medíocre. Deus é Deus, Deus é santo. Ele não tem esse negocinho de rolo, não. Deus é poderoso e soberano e está no seu trono. E o que Ele quer é a sua alma. Ele quer a sua adoração. Ele quer a sua boca. Não é assim, Senhor, se o Senhor fazer para mim, eu faço um favor para o Senhor. O Senhor não é Deus inútil, limitado, pequeno e barato para depender de bengala e ajuda de ser humano. Ele é soberano. E ele já deixa bem claro na palavra, quando ele entrega o seu filho para morrer por nós, que ele quer é eu e você, ele quer todos nós. Ele quer a nossa alma, Ele quer o nosso coração, Ele nos quer por completo. Então não venha barganhando com Deus, não. Senhor, se o Senhor fazer isso, eu faço isso. Não, já chega logo se lançando, independente de que qualquer bênção possa se suceder. Já chega logo reconhecendo que nós somos trapos, nós somos o pó, nós somos o limo do lodo que cresce depois de algumas horas de chuva. Sabe aquele liminho? Eu já falei sobre isso. Nós somos pó, nós somos poeira. Lá no livro de Jó, capítulo 7, a Bíblia fala que nós somos como uma nuvem que vem e a nuvem passa e a nuvem se dissipa. Agora este homem que é comparado a uma nuvem que se dissipa, tem a capacidade, a cara de pau de chegar diante de Deus e falar: se o Senhor fazer isso, eu faço isso. O Senhor quer a tua alma, o Senhor quer a tua vida, o Senhor quer o teu coração, a tua boca, a tua adoração. Ele quer a gente por inteiro. Vamos nos integrar para Deus. Vamos nos entregar. E ele diz aqui no texto: um sacrifício que eu espero, o sacrifício agradável para Deus, é um homem que pega o seu coração, o seu íntimo, o seu ser interior, e diante deste Deus fica quebrantado. Um homem se entrega. O texto vem dizendo isso. Davi estava durão no caminho errado dele. Mas quando a verdade de Deus aparece para Davi, ele é quebrantado. Ele chora, ele geme, ele se angustia, a dor toca em sua alma. E ele começa a dizer para o Senhor: realmente, Pai, eu me sujei, me limpa, me lava, me purifica, muda a minha vida, Senhor. Não afaste de mim o teu Espírito.
Não me manda embora, meu Deus, da tua presença. Porque a maior riqueza que Davi tinha não era o seu reino, não era o seu palácio, não era o seu servo, suas riquezas. Ele reconhece que a maior riqueza que ele tinha era a presença de Deus, era o Espírito do Deus vivo. E ele sabia que através daquele pecado ele poderia perder essa presença. E ele chega num fim comum, ele chega numa conclusão, e ele disse: Senhor, não me afasta da tua presença, não me manda embora, não me afugenta do teu rosto, dos teus olhos, Senhor. Meu irmão, diante de qualquer situação na nossa vida, nós podemos fazer e podemos ver que aquilo está prejudicando um cenário, está prejudicando pessoas. O maior prejuízo, você talvez calcula que é o cenário, que é as pessoas. O maior prejuízo que o homem pode alcançar na sua vida é perder a presença do Espírito Santo. É o Senhor se afastando, é o anjo sendo recolhido, é a mão de Deus se encolhendo. Esse é o maior prejuízo que o homem pode alcançar. E Davi reconhece isso. E Davi pede perdão para Deus. E ele está com o coração quebrantado. E o Senhor fala assim: o maior sacrifício que o homem pode fazer para mim. Aí eu entro no papo do voto. O maior voto que nós podemos fazer para Deus é um coração quebrantado, igreja. Aleluia. Eu não sei o que se passou. Eu não sei talvez qual foi a palavra que você liberou, a palavra que doeu, que machucou alguém, que foi pior do que um tapa, que foi pior do que um soco. Eu não sei qual comportamento você tomou diante de alguma situação, que você se irritou, se irou. Talvez você se comportou, nós nos comportamos em algum momento estressadinho, sabe? Dando piti, povo pitizento. Talvez nós somos assim em algum momento. Eu não sei o que nós fizemos, mas eu sei o que nós temos que fazer. Ir aos pés do Senhor e nos dobrar diante desse Deus. E como Davi dizer para o Senhor: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim esse espírito inabalável. Uma coisa é certa, eu não quero jamais que a tua presença se afasta de mim, Senhor. Eu não quero, Senhor. Tua presença é a maior dádiva. A tua presença é a maior riqueza que nós podemos conquistar, amados. Em nome de Jesus. Tem coisas na sua casa que você valoriza, coisas que foram suadas, raladas para alcançar, que você batalhou muito, e você dá o devido prestígio a essa conquista, a este bem. Em nome de Jesus. Deixa a tua mente se abrir. Que aquilo foi suado, foi ralado, sim. Mas prestigie, muito mais do que aquilo que você ralou para conquistar. Prestigie a presença do Senhor que entrou na sua vida. O Espírito Santo que te tomou. O Espírito Santo que habita dentro de você. Em nome de Jesus. Qual foi a última vez que você dobrou o teu joelho no chão? Simplesmente para agradecer por ser habitado pelo Espírito Santo. É a maior riqueza que o homem pode alcançar. O ser divino dentro do barro, o divino no barro, o glorioso no pecaminoso, o puro, o santo no que é sujeito à prevaricação. Essa é a maior glória. E é por isso que ele diz o seguinte, no livro de Coríntios, que este dom glorioso, que essa glória é dada no vaso de barro, para que a glória não seja do homem, mas que a glória seja de Deus. Aleluia! Nós somos feitos de barro. Por que barro? Por que barro? Por que o Senhor não foi lá nas jazidas de diamante, em meio às pedras preciosas, colocou a sua mão e nos formou de pedras preciosas? Por que o Senhor foi logo na lama, no barro, no limo, no pó, fazer o homem? Por que nós somos de barro? Porque o que ele tinha em seu coração para colocar dentro desse barro era muito glorioso. E ele não queria que o homem confundisse. Porque se nós fôssemos feitos de diamante, talvez em algum momento nosso peito ia se estufar,
e nós íamos achar que nós somos alguma coisa. Então ele dá o seu espírito, a sua unção sobre pessoas de barro, homens feitos do barro, para que nós possamos entender que toda honra e toda glória é desse Deus. Aí eu pergunto, qual foi a última vez que você trancou no seu quarto e deixou um pouquinho a lista de lado, de tanto pedido, de cunho material, e foi falar com esse Deus, a fim de apenas adorar e agradecer Ele? Porque a Bíblia diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós erramos tanto, nós pecou tanto, que nós estávamos separados da glória de Deus. Mas esse Deus, através do seu Filho Jesus, nos reconciliou e nos trouxe para junto de si. Agradeça, irmão, glorifica pelo sangue que na cruz foi derramado. E a gente fica tão feliz, né? Eita, glória, sextou. Churrasco, gordurinha. Ó, aqui tá uma, meu irmão, sou suspeito de falar. Sou chegado numa gordurinha, num churrasco, né? A gente trabalha a semana toda, a gente rala, a gente soa. Quando chega na sexta, bate aquele sentimento, com certeza, de sextou. A gente agradece pelo fim de semana que chegou, pela macarronada gostosa, pela maionese deliciosa. A gente louva a Deus por tudo. A gente agradece a Deus por tudo. Mas a principal coisa que nós devemos agradecer a Deus é por sua presença. A sua presença. E foi nesse momento de tristeza, de dor, de reflexão, que Davi reconhece o que ele é, a sujeira que ele se meteu e a necessidade que a sua alma tem agora deste reconciliamento com Deus. Amém, igreja? E eu vou terminar a minha fala dizendo para a igreja que nós somos tocados por dois tipos de tristeza. Anota aí. Nós somos tocados, o ser humano é tocado por dois tipos de tristeza. Um tipo de tristeza é ruim, outra tristeza é boa. Dois tipos de tristeza têm nos tocado. Uma tristeza é ruim, outra tristeza é boa. Eu vou te apresentar os tipos de tristezas ruins que você se depara, que não é boa e que às vezes por conta dessa tristeza ruim, você fica perdendo o seu dia aí. Talvez o negócio não deu certo, uma tristeza entrou no coração. E o cara fica aborrecido, fica nervoso. A aquisição de um bem talvez não deu certo. Uma tristeza entra no coração. E o cara fica aborrecido, fica nervoso. Aconteceu aqui que eu me deparei com a pedra de tropeço no meu caminho. Alguma coisa que se levantou para me aborrecer no meu projeto, na minha meta. E essa tristeza toma conta do seu coração. E essa tristeza não é boa, é uma tristeza ruim. E você deixa isso te consumir, te tomar e fica aborrecido. Alguma coisa no relacionamento, alguma coisa com respeito à saúde, alguma coisa com respeito a filhos, alguma coisa com respeito à família, com respeito a amigos, com respeito ao dia a dia, à sociedade, ao trabalho. Qualquer tipo de tristeza tomou seu coração. E nós agora estamos tristes, aborrecidos, chutando mesmo o vento, nervosos, irritados. Essa tristeza não é boa. Não deixe ela dominar você. Porque ela pode desencadear outros tipos de sentimento. A ira, a raiva, o ódio. Isso vai consumindo. Agora existe uma tristeza que é boa. Essa tristeza é boa. E eu vou te provar na palavra. É a tristeza causada pela revelação de Deus, de quem nós somos. Quando Deus chega até você e te revela quem você é, como Deus fez com Davi, uma tristeza toma conta do coração. Davi estava triste, e esse Davi agora triste, fez uma coisa que ele não ia fazer se essa tristeza boa não chegasse até o coração dele. Ele se dobra, ele se encurva diante de Deus. A única tristeza que faz o cara se encurvar com sinceridade diante de Deus é a tristeza da exposição, da revelação feita por Deus de quem nós somos. Quando Deus revela quem você é e o que você precisa se tornar, então a tristeza bate o nosso coração. O Senhor revelou quem Davi era.
E o que Davi precisava ser? Nessa hora ele fica triste. Então ele decide se transformar. Ele busca em Deus transformação. A única tristeza que molda o homem, que mexe com o homem, é a tristeza da revelação de Deus de quem nós somos. Abra comigo 2 Coríntios, vou te mostrar nisso. 2 Coríntios, no capítulo 12, igreja. 2 Coríntios, aliás, capítulo 7, esses 2 versículos e nós termina em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo está aqui louvando pelo um tipo de tristeza que tomou o coração dos irmãos. 2 Coríntios capítulo 7, e no verso 9, o texto diz assim: agora eu me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Versículo 10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Amém, irmãos? Quando Deus revela algo ao nosso coração, e Ele nos impacta, causa impacto, Ele revela o nosso erro, traz uma tristeza, mas essa tristeza vai produzir arrependimento, reconciliamento com Deus. Essa tristeza vai produzir mudança de vida, e essa tristeza é chamada uma tristeza segundo a ordem de Deus, uma tristeza segundo Deus. Então tem muitas vezes que Deus pega mesmo e aperta o nosso calo. Tem muitas vezes que Deus pode nos colocar numa morsa e nos apertar. A Bíblia diz no livro de Jeremias, e o Senhor leva Jeremias numa visão profética, e o Senhor mostra para ele que tinha um homem, e ele ia descendo, e ele, aliás, ia descendo, e quando ele se depara, ele está na casa do oleiro. O que está acontecendo na casa do oleiro? Um vaso foi pego nas mãos pelo oleiro, e o vaso foi quebrado. Deus, que é o oleiro, pegou o vaso e quebrou o vaso. Quando Deus quebra o vaso fica triste. Quando Deus pega o vaso e coloca o vaso na morsa e aperta, o vaso chora, o vaso geme. Tem muitas circunstâncias na nossa vida que está acontecendo, e na verdade não é demônios, na verdade não é espírito maligno, na verdade não é retaliação espiritual, é tratamento de Deus. Deus quer causar tristeza para que haja arrependimento, para que haja transformação, para que haja reconciliamento, para que haja então milagre, em nome de Jesus. Então você está triste por quê? Estamos tristes por quê? Estamos aborrecidos por quê? Vamos entender o cunho dessa tristeza. Peraí, estou triste porque eu fiz a chapinha e choveu, meu cabelo molhou. Isso é palhaçada. Isso daí é uma palhaçada. Cadê os homens aqui? Nós sofremos por esse problema. Cadê os homens? Nós sofremos por isso. Grita assim no 3. Um não bem forte. 1, 2, 3. Isso aí é varão de guerra, em nome de Jesus. Agora amanhã faz a chapinha no cabelo, o dia todo lá com as meninas no salão, e de repente choveu, e agora ela está brava. Fique em paz. Amanhã de novo esse abençoado vai pagar para você de novo. Amanhã ele vai patrocinar de novo outro salão, porque ele é uma bênção. Agora no 3, diga os homens comigo. Sim, 1, 2, 3 e... Aí, tá vendo? Se choveu, se a chapinha estragou, fica tranquilo, ele vai pagar outra para você. Outro salão. Seu homem é abençoado. Amém, meus irmãos? Mas a gente fica triste por tantas coisas, né? Aborrecidas por tantas as coisas. Esse é um aborrecimento, uma tristeza mundana, é uma tristeza maligna, é uma tristeza que te tira da bênção por coisas banais, fúteis, e não vai causar em você nada. Agora tem algumas tristezas que é causada pelo Espírito Santo, é Deus que te levou àquela situação, para que você passe por ali, e Ele vai tratar contigo. Mas eu tenho algo bom para te dizer.
A chuva, a tempestade vai passar. O sol vai brilhar novamente. Os pássaros cantarão novamente. Jó, capítulo 14, a Bíblia diz assim, que a árvore pode ser cortada no tronco, mas ao cheiro das águas, essa árvore vai brotar novamente, em nome de Jesus. Então, igreja, você que errou, você que pecou, nós que em algum momento prevaricamos, isso tem doído na alma. O sangue já foi derramado por você, Jesus te perdoou, Jesus tratou, Jesus está tratando em nome de Jesus. Levanta a cabeça, vai ser feliz, vai ser abençoado. Faça um reconciliamento com o Pai, desabafa com Deus. Senhor, eu errei, Senhor, mas cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, não retira de mim o teu espírito, não vira para mim a tua face, não retira de mim, ó Deus, os teus olhos. Aleluia, amém, meu irmão. Você não é nem um super-herói, não. Você não tem peito de aço, não. Fizeram uma palhaçada aí com o Superman, e nós temos que repudiar aí essa palhaçada que não é de Deus, não, em nome de Jesus Cristo, amém? Quem aí está navegando na net sabe o que eu estou dizendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito nas redes sociais, está explícito nas redes sociais. Mas amém? Você não é nem um peito de aço, não. Você pode ter passado por alguns aperrengues na vida, sofrido, vacilei, pisei na casca de banana, mas uma coisa eu posso fazer. Eu posso ser como Davi, me drobar diante desse Deus e chorar na presença dele. Ele vai te tomar pelas tuas mãos, vai te colocar de pé e vai ser contigo na caminhada, em nome de Jesus, e tudo vai dar certo. Amém, igreja? Em nome do Senhor, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluias, glória a Deus. Nós vamos orar nessa fé, orar nessa unção, em nome de Jesus. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Nós vamos orar pedindo